Ok. Sejam bem-vindos ao Zerão da Ansiedade podcast. Nesse podcast a gente discute temas e práticas para te ajudar a se livrar do fantasma da ansiedade. Eu sou Ana Pauseiro. E eu sou Daniela Moreira. E o tema de hoje é autossabotagem, que, aliás, eu adorei esse tema. A gente vai falar muito de como a gente se sabota sem nem perceber. A gente vai falar também, né, mais adiante, algumas autossabotagens são conscientes por medo, mas a maior parte fica lá no inconsciente e como essa é a maior parte, a gente vai falar sobre ela agora. E para começar, a autossabotagem, onde ela se encontra? Na mente. Respirem fundo, conectem, sintam o corpo, volta para o momento, que nós vamos falar do nosso grande inimigo, a mente. Pensa bem, o que é a mente? A mente é uma biblioteca incrível que comporta nem sei a quantidade de informação, mas grande parte daquilo que a gente guarda não foi escrito pela gente. Consequentemente, muitas coisas contribuem e muitas coisas prejudicam. E o grande problema é que a gente se acostumou a acreditar que isso não é assim. Então, tudo que tem dentro da gente, a gente parte do princípio que é a melhor opção. O problema é que quando você traz isso para a sua vida prática, isso não se mostra real. Não é à toa que, de repente, né, se você usar um pingo de raciocínio lógico, o que a gente aprendeu? Não há problema que uma racionalização não encontre uma solução. Em grande parte das vezes isso é verdade. Mas suponha que você começa a fazer um tratamento de psicologia tradicional. Se isso fosse verdade, em 2 meses no máximo, tua vida estava resolvida. Porque aquilo, o processo da psicologia é você perceber a origem das coisas, enfim, entender o mecanismo, perceber na sua estrutura emocional. No momento que você tem todas essas informações, naturalmente, você tinha que esperar uma solução. Mas isso não é o que acontece. Por que que não acontece? Porque, na verdade, racionalização te leva a um nível. Mas o ser humano são vários níveis. E qual é o problema? Por que que a gente faz isso? Por vários motivos. Primeiro, porque a gente supervalorizou a mente, o racional. Segundo, que a gente desenvolveu esse modus de pensar para conseguir controlar emoções que no momento em que ocorreram eram grandes demais para a estrutura que a gente tinha. Então, eu precisei desenvolver um raciocínio lógico para conseguir convencer o meu sistema que a melhor solução naquele momento era reprimir e empurrar para baixo o que eu estava sentindo, porque eu precisava garantir a minha sobrevivência. Isso funcionou, foi válido, só que ficou obsoleto. E o que a gente não percebeu na medida que isso caiu no inconsciente é que a gente fica repetindo esse padrão. Então, ao invés da mente ser usada da melhor maneira possível, ela começou a se tornar repetitiva. E nesse momento, ela tirou a capacidade do ser humano de viver o momento presente. Porque, na verdade, a gente responde às situações pelo aprendizado do passado. E quando você olha para o presente vindo do passado, você limita a tua visão. Por exemplo, se eu aprendi que eu não posso confiar numa pessoa, por mais que eu vá conhecer outras pessoas, eu sempre vou entrar no início da relação não confiando.
E, consequentemente, eu vou me comportar testando essa pessoa o tempo todo. E essa própria energia de desconfiança, muito provavelmente, vai criar o resultado que eu estava querendo evitar. Porque essa pessoa, uma hora, vai chegar e vai dizer, enche o saco. E aí você olha e diz, ah, eu tinha razão. Não, você não tinha razão. Você só repetiu o passado. Em alguns casos, você até tinha razão. Mas a grande maioria dos casos não é assim. E o que a gente não percebe aceitando esse mecanismo é que a repetição do passado sempre te faz sentir pequeno. Porque, na verdade, a memória é do tempo em que você era pequeno. Além disso, e por causa disso, a nossa mente virou um sensor. Ela virou a censura, ela virou a interpretação, ela virou o controle. Enfim, todas as atividades necessárias para você se defender. O que a gente não dá conta é que o próprio processo de defesa é um processo de limites de vida. Eu não me exponho, eu não me entrego, eu não confio, eu não expresso a minha verdade, porque eu preciso me defender. Quando eu faço isso, eu estou dizendo, eu não tenho força suficiente para me defender. Eu não sou maduro o suficiente para enxergar o real. Eu não tenho valor para ser reconhecido. Se você, só nisso tudo que eu já falei, você já observa o quão importante é olhar para isso que a gente chama de mente. E o quão importante é trazer luz para o inconsciente. Deu para entender, Ana? Deu. Eu queria, aproveitando que você está na explicação, como a gente identifica a autossabotagem? A minha primeira resposta é aquilo, quando você está nesse lugar, você não se sente feliz, você não se sente contente, você não se sente forte. Vem sempre aquela assim, será que eu podia fazer diferente? Será que eu estou certo? Como é que eu saio disso? Se existe esse questionamento, algo não está prestando. Nós chegamos a um ponto que chega, sei lá, tem horas que eu fico olhando e assim, é um grande desafio no processo do autoconhecimento, é você não só aprender a ouvir o outro, mas mais e principalmente, você aprender a ouvir o que você diz. Porque o que a gente fala é a expressão desse lugar inconsciente. Então, outro dia, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa e num determinado momento ela falou assim, não, eu estou fazendo isso, mas também estou fazendo aquilo. E eu virei para ela e falei, tira o mais e põe o E. Diz a mesma coisa, mas tira o mais e põe o E. Então, eu estou fazendo essa coisa e estou fazendo outra coisa. Parece bobeira, mas quando você tira o mais pelo E, imediatamente você diminui e esvazia a crítica que vem no mais. Sempre tem essa virada. E a gente faz isso com uma frequência absurda. A gente se critica, a gente se julga, a gente se exige o tempo todo. É muito difícil uma pessoa chegar e ter coragem de dizer, pô, arrebentei, fiz o melhor do mundo, sabe? Eu sou o máximo. Se você escuta isso, imediatamente vem um desconto. Ah, essa pessoa é egocêntrica, essa pessoa é vaidosa, essa pessoa é boba. Gente, tem determinados momentos que isso é verdade. Que de repente aquilo, você arrebentou mesmo, você foi o máximo. Mas o mecanismo que está lá atrás, que é esse mecanismo da infância, não te dá chance de acreditar e sentir o sabor dessa vitória. Porque você não aprendeu isso, você aprendeu que você tem que obedecer o que os outros fazem, o que os outros dizem, porque os outros sabem melhor do que você. E a gente continua partindo desse princípio com todas as decisões que a gente toma diariamente. Se você parar para realmente observar pensamento e frases que são recorrentes na sua vida,
É assustador, porque 90% delas vai dizer: você podia fazer melhor, você podia se exigir mais, você não foi comprometida, você não foi não sei o quê. É sempre isso. E o grande problema dessa história é que te rouba a vida. É isso que as pessoas têm que olhar. Por que que a narrativa explodiu no mundo? Por que que a gente fala tanto em narrativa? Porque, na verdade, a mente ela foi supervalorizada. A gente adora esse brilho egóico que a mente traz, do debate, da interpretação, do conhecimento, da verborragia. O ego da gente ficou naquela história do convencimento, da negociação, da manipulação, que a gente não tem coragem de perceber que tem que impor limites, que tem que confrontar, que tem que bater o pé, porque isso faz parte da vida. Se você é incapaz de se colocar em realidade, você é atropelado pela vida o tempo todo. E não importa o quanto você barganha. Não importa o quanto você discuta. É que nem relacionamento. Ah, estamos em crise. Cara, você pode fazer terapia de casal, você pode conversar madrugada dentro, você pode culpar, você pode assumir responsabilidade no discurso. Se não mudar a atitude, não rola. E a atitude não vai mudar se você não trouxer a luz para o inconsciente. Se você não perceber que, na verdade, você está gastando horas falando porque você está sem coragem de agir. E isso está sendo um problema que está destruindo a capacidade de se relacionar. Se eu não consigo me colocar em verdade, nenhuma relação vai ter valor. Daquilo, se eu não estou presente, como é que eu vou construir uma relação? Se eu sou uma fachada, como é que eu vou construir uma relação? Como é que eu vou me sentir nutrida, reconhecida, valorizada? Mas aquilo não é a culpa do outro não me ver. Não é culpa do outro não me ouvir. É minha responsabilidade me fazer ver e ouvir. Ou chegar à brilhante conclusão: pô, essa pessoa é realmente incapaz. Fui, aqui não vou ficar. Mas aí vem o medo. Porque a sensação de fazer isso é voltar para aquela lembrança lá de trás: se eu estou sozinho, eu não sobrevivo. Alguma coisa a colocar? Pois, perfeito. Eu queria. Vou contar uma história e aí depois você me diz se faz sentido como reconhecimento de autossabotagem. Mas antes, só voltando, a gente tem um episódio, eu não lembro o número do episódio, que chama Conectando com a Realidade, alguma coisa assim. Depois eu vou botar o link no canal do YouTube, fica o link embaixo para você, aceitando a realidade. Porque só na realidade que a gente tem a capacidade de, óbvio, enxergar o que está acontecendo realmente, porque está na realidade, mas só a partir desse lugar que você consegue expandir e fazer qualquer alteração que seja necessária e principalmente relaxar. Que a partir do momento que você encontra aceitação, mesmo que seja doído, vem o relaxamento. Então, esse episódio vale a pena dar uma olhada, aceitando a realidade. Eu vou deixar linkado para depois, quem quiser assistir. E vamos lá para a história do vamos reconhecer a autossabotagem. Quando eu era adolescente, tinha um rapaz que eu era apaixonada por ele. E ele, tô nem aí. De vez em quando a gente se encontrava e tal. E aí, toda vez que eu saía com ele, eu passava o dia seguinte vomitando o dia inteiro. Inteiro. Para quem não sabe, eu tenho um histórico de ter muita gastrite, ter muita enxaqueca, e as minhas enxaquecas eram tão fortes que eu sentia tanto enjoo que o enjoo causado pela dor tão forte me fazia vomitar, 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 desidratar, parar no hospital para ficar no soro e tal. E aí eu passava o resto do dia, o dia seguinte, vomitando o dia inteiro. Isso, traduzindo assim, todo mundo tem um órgão de resposta.
às vezes é o olho. Tem gente que, assim, eu tenho uma amiga que bagunçou o emocional dela, ela começa a ter conjuntivite. Tem gente que é a coluna. Tive um estresse, tive uma crise emocional, tem alguma coisa que tá ruim para mim, dói a coluna. Tem gente que é o joelho, enfim, tem gente que é o fígado. Cada um tem um órgão de resposta, que na hora que vem o desequilíbrio, aquele órgão apita na hora. Tem muita gente que é a garganta, né? Aquelas inflamações de garganta recorrente. No meu caso, sempre foi o estômago. Tá acontecendo algum desequilíbrio, o meu estômago vai sinalizar. E aí, eu sair com a pessoa que eu gostava e depois passar o dia seguinte com o órgão de resposta em crise. É um sinal. As pessoas podem reconhecer a autossabotagem por esse veículo também? Sem dúvida, Ana. O corpo fala. E é autossabotagem na medida em que houve um sentimento presente durante o dia anterior que não foi reconhecido. Então, houve uma sobrecarga do sistema físico. A sua sorte é exatamente o corpo ter... Já tinha uma conexão, já. Porque ele mostrava no dia seguinte. Então, por exemplo, tem muita gente que, de repente, nunca tem nada. Diz assim, tem uma saúde de arrebentar. Aí, quando explode naquele esquema devastador. Quanto mais desconectado o corpo do emocional, do energético, do mental, mais complicada é a história da saúde. No teu caso, que eu dá graças a Deus que havia uma conexão, que imediatamente dizia, olha, o sistema foi sobrecarregado. E mais do que isso, não só mostrava, como fazia o processo de descarga. E aí volta aquela história, por que as meditações ativas funcionam? Exatamente por causa disso, porque faz o ciclo. Você tem a carga e você tem a descarga e você tem o período para, como é que diz isso? Fechar no silêncio, no relaxamento. Então você dá a carga, dá a descarga e tem a integração no final. Você tem tempo para fazer isso. Porque em regra geral, o que a gente faz é atropelar limite o tempo todo. E se o corpo está mais ou menos conectado, você vai ser desafiado mais diariamente, vai ter mais chance de sair do outro lado mais rápido. Não é? É muito comum, por exemplo, você ver assim, já, mas a fulana, de repente ela apareceu com um câncer absurdo. Como é que pode? Foi uma pessoa que viveu sorrindo. Ela nunca chateia, ela nunca se irrita. As pessoas falam isso como se fosse uma coisa surpreendente. A vida é oposições. É o conjunto de oposições. Exatamente a beleza está no atrito. O crescimento depende do atrito. Essa pessoa que estava sorrindo o tempo todo, que nunca se apurrinhava, que nunca perdia a linha, ela está pagando um preço, e um preço muito alto. E é engraçado porque nós já estamos indo para um lugar mais material. Mas as perdas são enormes nos outros níveis também. Especialmente o emocional, porque aquilo, o ser humano é movido por esse anseio de dar e receber amor. E a gente não percebe que com todo esse escudo, com toda essa armadura, isso fica impossível. Então, na verdade, você começa uma batalha já perdida. Porque a tua mente diz que você tem que ficar alerta, que você tem que controlar. Aliás, eu vou dar um exemplo bobo, porque eu estou vendo o seriado Suits, que é um seriado a respeito de advogados, isso e aquilo. Mas tem um advogado que faz o papel da emoção. E é surreal, porque eu fico olhando, se você observar, todos os filmes de todos os continentes mostram que a gente intuitivamente percebe essa coisa. Do como o emocional desdobra em perdas quando ele não é respeitado. É que nem a história da família que tem um segredo. Gente, quanto sofrimento acontece com as mentiras que têm que ser contadas para o segredo ser escondido. Porque dá aquela sensação, se a verdade vier à tona, a gente desintegra. Isso também é enredo de um monte de filme. Chega no final, quando o segredo vem à tona, ao invés de desintegrar a família, o que acontece é um boom de crescimento.
Porque aquilo, a verdade é a vida. A realidade é a materialidade da realidade, do dia a dia. Então, quando você sai da negociação mental, do drama, da romantização, você cai na vida, que é o que você está buscando. E isso, para chegar nesse lugar, a primeira coisa é observar como a minha mente funciona. Quantas vezes eu vi pessoas assim chegarem para mim e dizer, pô, tô precisando me trabalhar, não sei o quê. Aí a gente começa a conversar e ela vai dizendo, pô, minha vida é um fracasso, eu sou isso, aquilo. Aí eu vou apontando, gente, olha isso. Olha o quanto você sobreviveu, olha a sua força, olha que bonito você ter feito isso. E a pessoa olha assim como se eu estivesse quase que insultando. É difícil receber. E ela não percebe que acreditar na desvalia faz ela colher esses frutos. E a gente vê isso recorrentemente e se encanta em filmes, em histórias, em romances. A gente olha e diz, gente, isso é o óbvio. Mas na hora de viver, dá um curto-circuito. A gente entra no automático e vai se atropelando, se machucando e reforçando o fracasso. É tipo, eu não quero magoar. Pelo amor de Deus. Quando você fala, eu não quero magoar, o que você realmente está dizendo? Primeiro, você está dizendo que não confia na reação do outro. Segundo, você está dizendo que não confia no amor entre vocês. Segundo, você está dizendo que está morrendo de medo de ficar sozinha, de ser abandonada, de ser julgada. Então, aquilo, vamos parar com esse negócio, eu estou poupando. Porque quando eu falo, eu não quero machucar, na minha cabeça, eu estou me pondo numa situação elevada moralmente. Olha como eu sou um ser divino que quero poupar o pobrezinho, coitado, de ser machucado. Só tem um problema, meu amigo, não tem lugar mais solitário do mundo que no topo da montanha. Então, quando você realmente para olhar, diz, peraí, eu estou com medo de machucar? Será que eu estou realmente com medo de machucar? O que realmente está acontecendo aqui? Quando eu tiro a possibilidade de uma pessoa se colocar, ainda que seja numa conversa difícil, eu estou roubando a possibilidade de crescimento dessa pessoa, de fortalecimento da relação, da minha capacidade de colocar as coisas amorosamente, ainda que difíceis, e de me colocar aberto para mudanças. Se você observar essa frasezinha, estou com medo de magoar, ela é absolutamente sabotadora de vida. E a gente acha lindo dizer isso. Quando a gente faz isso, as portas se fecham. E a gente faz isso N momentos da vida, em diferentes áreas. Porque a gente aprendeu que se ficar no mundo da mente, a gente se coloca num lugar seguro, a gente mantém o controle, a gente fica com as defesas prontas. A que preço? Exatamente. E olha, essa questão do eu não quero magoar o outro, a gente é muito ensinada que tem que evitar conflito, que você tem que ser bonzinho, que você tem que se comportar, que você tem que agir de forma correta. E uma das coisas que eu falo para todo mundo que vem me perguntar isso, porque sempre eu tenho uma amiga, um conhecido, alguém que vai falar, mas o que eu faço nessa situação? Eu falei, você entende que eventualmente você vai magoar alguém que você ama, porque isso faz parte da vida, porque nós não somos perfeitos. Nós temos emoções, nós temos falhas, nós temos nossos próprios medos. Agora, você ficar segurando tudo e entubando dentro, vai ter um preço muito alto. Que aí, ao invés de você eventualmente magoar alguém que você ama, você vai ter uma explosão e vai destruir tudo de bom que vocês já construíram e que ainda poderiam construir adiante. Aceitar o erro, aceitar a falha, aceitar a dor, aceitar
o risco, inclusive, de ficar sozinha, porque no final de tudo nós somos sozinhos e nos relacionamos no meio do caminho. Aceitar isso tudo, além de abrir a porta para o crescimento pessoal e das relações que você tem, ainda dá um relaxamento, ainda dá uma boa noite de sono, ainda que doa, ainda que você precise passar algumas noites chorando, que de resto vai ser limpeza. Limpeza do sistema, porque faz parte também chorar, assim como faz parte rir. Aliás, na mentoria nossa de domingo, né, teve uma das participantes que questionou: mas eu chorei tanto, eu senti uma tristeza tão grande, como que isso é Encaixa. normal? Eu não estou deprimindo? Não. Você está meditando todo dia. Ah, eu acho que já tinha 3 semanas, 3 semanas que ela estava meditando todo dia. Gente, chorar faz parte da vida. Tem umas tristezas que a gente guarda lá no fundo. E, poxa, que legal que você está liberando isso. Que legal. Porque, ai, tô deprimindo. Vamos analisar. Como que você tá? Depois que aconteceu esse choro todo, como você se sentiu? Ah, eu me senti aliviada. Ai, como é que foi sua noite de sono? Ah, eu dormi bem. Ah, e como é que essa tristeza foi com a pessoa que deu o gatilho para essa tristeza? Não, tá tudo bem. Cadê a depressão? É isso, Ana. É engraçado porque as pessoas realmente acreditaram que quanto menos eu sinto, melhor minha vida vai ser. Eu não posso me perder nas emoções. Realmente, não é questão de se perder nas emoções. É questão de viver as emoções. E aquilo, quando você vive, você vai ter dias de alegria e você vai ter dias problemáticos, enraivecidos, impotentes, tristes. A questão é, se eu finjo que não está acontecendo, se eu chego à brilhante conclusão que se eu interpretar, isso está acontecendo por causa daquilo, 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 então eu não preciso me preocupar com isso, porque houve um entendimento, isso impede a conclusão interna, porque toda emoção tem uma contrapartida bioquímica no corpo. E isso quer dizer que o corpo precisa materializar essa mudança através da atitude. Quando você não age, isso vira toxina. E aí vai cobrar o preço. Seja na dor de estômago, seja numa construção ao longo dos anos de uma doença séria, seja na dificuldade de enxergar o que realmente está acontecendo, porque aquilo vai nublando a visão e o entendimento também. É como se, por exemplo, uma pessoa em choque, você fala com ela, o sistema está em choque. Não entra. Depois de 2 dias, quando ela saiu do choque, você fala, olha, você fez isso, a gente conversou, combinou, ela vai olhar para você e dizer, eu não lembro de nada disso. Só que a gente está vivendo no choque. E encantado com esse discurso da mente que tenta colorir a vida da maneira como a gente espera que ela seja. E aí vem uma coisa muito, muito importante de ver. Quando você diz, eu quero que a vida seja do jeito que eu desejo, você tem que dar conta que você não sabe o que você deseja. Porque, na verdade, o que você chama do que eu desejo é aquilo que a galera disse para você lá atrás, no passado, a partir da experiência do passado do passado. Então, você está vindo, buscando uma história que, na verdade, já foi, ou pelo menos deveria ter sido, já deveria ter passado por um processo de evolução. Que aquilo que os meus tataravós consideravam correto, moral, isso e aquilo, não é mais assim. Mas eu continuo com isso dentro de mim, vibrando e me fazendo responder à vida dessa forma, acreditando que isso é meu. Volta aquela história, outro dia eu dei esse exemplo. É a mulher, por exemplo, que de repente nasceu com todas as qualidades e todos os ferramentas para ser uma excelente mãe, que de repente se vê obrigada a ser uma baita executiva
porque isso foi o que ela aprendeu que faria diferença na vida dela. Nesse momento, ela rouba a alegria e a paixão e o dom que ela tem para se encaixar dentro de uma estrutura que hoje diz que, pô, é super importante uma mulher ser independente, forte, competitiva. Óbvio que tem gente que nasceu para isso. Tem mulheres que nasceram para serem exatamente isso. Mas o problema é que quando você vem desse lugar inconsciente, quando você vem acompanhando a narrativa do momento, quando você vem com essa bagagem do passado, do fracasso, porque aquilo, você a crença ela não é composta do que deu certo e criativo. A crença ela vem para evitar o que deu errado. E isso é uma armadilha. Porque aquilo, se fosse construtivo, eu diria, seja o que você quer. Se desenvolva ao máximo. Se descubra. Você é mais importante que qualquer coisa. Não é isso que você escuta. Você escuta assim, se você for o que você é, você não vai conseguir viver a vida. Você não vai conseguir ser independente. Você não vai ter sucesso. Então você está vindo de um lugar totalmente contrafóbico. Eu tenho que vencer o medo. Eu não posso ter o coração mole. Isso é roubar escolhas. Isso é passar por cima do potencial humano. E a gente fica encantada com conceitos sem dar conta que está se matando no processo. Ana, alguém perguntou alguma coisa. A Cíntia colocou aqui, pois é, aprendemos que chorar é demonstração de fraqueza. Aí temos que fingir ser forte o tempo todo, criar um mundo de fantasia. E daí, a primeira coisa que eu queria falar para Cíntia, né? Cíntia, quem disse que você tem que fingir ser forte? E acreditar nisso já é uma autossabotagem. Quem disse que você precisa. Não, não tô brigando, não, tá? Às vezes as pessoas acham que eu tô. Mas assim, quem disse que você tem que construir um mundo de fantasia? Você acredita nisso por alguma razão, que eu não sei qual é, mas não precisa. Isso é autossabotagem. Aí fica aquela sensação de incômodo que a Dani falou lá no início da live. Quando você reconhece uma autossabotagem, quando não está funcionando, quando você fica aquela sensação, tem alguma coisa errada aqui. E aí, olhar para essa emoção. Que emoção você está evitando quando acredita que precisa fingir ser forte? E quem disse que você não é forte? Também. Porque você já chegou até aqui. Com tudo que você passou e precisou viver na sua vida para chegar nesse estado de ter que fingir ser forte e criar o mundo da fantasia, quem disse que você não é forte? E aí eu vou dar um adendo, Ana. A gente, na verdade, tem que entender que a gente pensa que cria o mundo da fantasia. Mas a vida não está nem aí porque a gente pensa. Pois é. E aí a coisa complica. É exatamente aí que a coisa complica. A vida ela vai continuar aqui. Enquanto você está fazendo planos, a vida está acontecendo. Enquanto você está acreditando nisso, daquilo, a vida está acontecendo. E de repente você vai dar conta que tempo não é dinheiro, é vida. E você não tem mais vida para viver porque acabou o tempo. A gente não está percebendo que é urgente. Começar a viver a vida é urgente, porque cada dia não volta. Se você quer realmente o preenchimento, chega uma hora que você tem que parar e se perguntar o que eu estou fazendo. Você quer ver? Eu dou um exemplo assim, enfim, isso se bobear, vai ter feminista aí querendo me matar. Mas olha só, com todo esse discurso que a gente tem de mulher empoderada, de, enfim, essa baboseira toda, alguém consegue ver uma mulher mais forte do que uma mãe? Honestamente, a mulher que realmente é mãe, tem alguma mulher em qualquer posição do mundo, até presidente de país, que supera? Não, sabe por quê? Porque mãe ama.
Então, aquilo, quando ela ama, ela cai no real. Vai fazer uma gracinha com o filho dela para você ver o que vai acontecer. Eu uma vez conheci uma moça, isso foi um aprendizado para mim. Ela devia ter 1,40 m. Magrinha, assim, pico roxo. E ela chegou estraçalhada para se trabalhar comigo. Ela tinha um filho de 15 anos, um guri lindo. Ele voltando numa festa no Rio de Janeiro, passou por onde não devia ter passado. E um policial corrupto deu-lhe um tiro nas costas e ele faleceu. Essa mulher, de 1,00 m merreca, magrinha, franzinha, enfrentou todos eles. Levou todo mundo para a cadeia. Então, quando eu escuto falar de mulher empoderada, eu pergunto assim, da onde está vindo esse poder? Porque você está vindo da mente? Minha amiga, você está se destruindo no processo. Poder é estar no coração, estar aberto e viver a vida. Pagando todos os preços, enfrentando todos os desafios. E isso é uma coisa que a gente realmente tem que olhar, porque não é o outro que perde, é cada um de nós. O que é real dentro de mim? O que realmente vai me fazer sentir confortável e forte dentro de mim? É eu me reprimir o tempo todo? É eu me esconder o tempo todo? É eu ter que negociar o tempo todo, nunca conseguindo colocar limite e dizer não? A culpa é do outro quando ele passa por cima de mim? Vamos cair na real. Para de ouvir o discurso e entra no sentimento. Eu brinco com os meus clientes, dou esse exercício para todos eles. É uma perguntinha que tem que virar vício. Se eu disser assim para mim nesse momento, o que eu faço? Você tem que fazer isso a exaustão, para virar visceral. Porque aí mesmo que em determinadas situações você chegue a um sim para você e resolva agir no não, muda completamente a questão. Porque você está fazendo uma escolha consciente. Agora, o surpreendente, no início especialmente, é a quantidade de vezes que você vai ter que perguntar até conseguir uma resposta. Porque a maior parte das pessoas fala assim, eu não tenho a menor ideia. O nível de desconexão de realidade é tão grande que você pergunta, se você disser sim, o que você faz? A pessoa diz, eu não sei. Ela dá curto-circuito. Entra a confusão, entra o medo. Aí você começa a vir para a realidade. Na verdade, eu não sei, porque eu tenho medo demais e eu não consigo sentir. Se eu tenho medo demais e não consigo sentir, não importa quanto alguém me ame, eu não vou deixar chegar perto. E aí eu começo a perceber que eu sou responsável pela ausência de amor na minha vida. Porque eu não estou me curando. Curar significa liberar o medo. E novamente a gente vai cair nas meditações ativas. Como é que eu libero o medo? Usando o que há de mais sofisticado e eficiente na tua vida, que é o seu corpo. Diga, Ana. Gente, façam esse exercício do sim. Ele acorda a gente de uma tal forma que é o que a Elaine falou. Se eu disser sim para mim, o que eu faço agora? Não importa se você não pode fazer o que você. Não restringe a resposta porque você não vai poder fazer aquilo naquele momento. Por exemplo, se eu disser assim, o que eu faço agora? Eu vou para Paris. E não posso. Mas faz. E ele vai nas coisinhas pequenininhas da vida. Tô com fome. Se eu disser assim para mim, o que eu como agora? Mesmo que você não possa comer aquilo naquele momento. Para ir acordando, para ir reconectando com o que você está sentindo. Esse exercício é transformador. Eu recomendo que faça 10 vezes por dia, todos os dias. Ou mais. Enfim. Acho que deu de nada, Cíntia. Cíntia mandou aqui uma obrigada com florzinha. De nada. Estamos aqui para isso. Enfim. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a hora é essa. Dani, quer colocar mais alguma coisa antes da gente começar a finalizar? Eu quero, sim. Quando eu falei a história do se coloca,
Mesmo nos momentos difíceis, existe uma gama infinita de formas de fazer isso, a minimizar o confronto com o outro, sem abrir mão da verdade. Então fica uma dica. Se você tem que colocar uma coisa que você acha que vai machucar outra pessoa, começa dizendo: eu me sinto dessa forma, eu não quero machucar você, mas é importante para mim colocar a forma como eu enxergo isso. Fazendo assim, o desafio vira convite. Não comece dizendo você fez isso, ou você fez aquilo, ou você devia ser... Não, tira o dedinho, desarma a arma. Mas dá a oportunidade da pessoa te ver de uma maneira mais honesta. E lembra, isso aqui, gente, é dever de casa. Pensa em todos os momentos realmente especiais da tua vida. Aqueles momentos em que você teve aquela sensação de, gente, eu sou abençoada, meu Deus, obrigada. O coração chegou a transbordar em lágrimas de alegria. Esses momentos todos. Meditação do dia. Para, fecha os olhos, respira fundo e pensa em todos esses momentos. O dia que você recebeu o diploma, ou o primeiro filho, o primeiro beijo, uma viagem que foi super legal de uma ponta a outra. Se você realmente conectar com esses momentos com integridade, com totalidade, você vai descobrir que a sua mente não estava lá. Então presta atenção, porque a bênção não acontece via interpretação. A bênção acontece quando você vive. A Nelma está perguntando aqui, como lidar com uma pessoa que percebo a autossabotagem? Primeiro lugar, liga todos os sinais de alerta, Nelma. Por que você quer lidar com uma pessoa, você está vendo a autossabotagem dela, você quer lidar com ela, ao invés de lidar com as suas âncoras positivas? Não entendi âncoras positivas. Quando a gente quer resolver o outro, a gente está tirando foco, a gente já tem bastante coisa para resolver dentro da gente. Quando a gente tá, quero resolver o outro, você está fugindo de você mesma. Primeiro lugar, dá uma olhada nisso. Primeira coisa, como lidar com... Lida com o seu. Mesmo porque a gente não tem a capacidade de mudar ninguém. E o maior presente é nem tentar. Porque a gente tentando tirar a responsabilidade do outro, ultrapassando os limites e querendo fazer que ele viva diferente. Isso, de certa forma não, é bem invasivo e gera uma reação. Quer dizer, quanto mais se tentar fazer ele entender que ele está auto-sabotando, ele ou ela, mais ela vai reagir. Porque aquilo, se ela pudesse ser diferente naquele momento, ela estaria fazendo diferente, ela está fazendo o melhor que pode. Então, se você realmente quer acrescentar alguma coisa, tenha certeza absoluta de ser um bom exemplo. Nunca se permita se auto-sabotar. Pelo exemplo, ela vai receber o convite para ser diferente. Exatamente. Cíntia, parabéns, live maravilhosa, vocês ajudam muito. Obrigada, querida. Eu ia falar uma coisa. Ajudar o outro é ter para dar. Floresce que o aroma vai para todo lugar. Seja exemplo. Exatamente. Não, nada de dar toques. Isso é uma alfinetada que é tão irritante. E outra coisa, aí você, a alfinetada faz o outro o quê? Se afastar. Automaticamente. Eu sei o quanto é tentador esse lugar. O quanto é tentador a gente ser, eu sou a boazinha, eu vou ajudar o outro. Eu tô vendo que ele tá lá se ferrando. Eu sei como fazer. Isso é de uma arrogância. Volta àquela história, a elevação moral para não perceber a dor e a impotência. Aquilo, ainda mais se é uma pessoa que a gente ama, você vê a pessoa num processo autodestrutivo, você fica aflita para tirar ela de lá, não só porque não é um lugar legal para ela, mas mais especialmente porque isso vai te dando uma sensação de desespero, de impotência, sabe? De o que eu faço?
Fica com isso. Fica com isso. Aceita a vida do jeito que ela é. Dá à pessoa o direito e a liberdade de viver a vida dela. E se prepara para ter tanta saúde que quando ela te chamar, se ela te chamar, você tem como acolher amorosamente, sem o ressentimento de você me machucou não se cuidando, ou você me machucou no dia que você foi injusto comigo. Se você fosse trabalhando e entender que o problema é dela com ela, você começa a se nutrir para mudar realmente. E volta aquela história, gente, a gente muda o mundo com atitudes. Atitudes no dia a dia, se construindo como exemplo. É uma imensa responsabilidade. A gente tenta curar os outros sem assumir a nossa própria cura. Faz primeiro o que você pode. Depois a gente pensa no resto. É, por amor, eu sei que é. Mas aquilo, amar é respeitar que as pessoas são responsáveis por elas mesmas. E estar tão pleno que quando ela pedir e te der licença, você tenha para dar. É a mesma história do alcoólatra, né? Que você, isso aí, em qualquer lugar que você for procurar, qualquer terapêutica, qualquer grupo de apoio, nos Alcoólicos Anônimos, tá lá, a pessoa só se cura e só recebe ajuda quando ela aceita receber ajuda. Se ela não aceita, se a porta está fechada, por mais que doa, e dói. E dói. E nessas horas, o ideal é empurrar para o fundo do poço. Uhum. É não fazer mesmo. Porque senão o cara não sente que ele tem que sair daí. Isso. Por mais que doa, você trabalha a sua dor. A sua dor. Porque tudo que a gente atrai na vida é porque é para fazer a gente crescer de alguma forma. É alguma coisa que a gente precisa passar. Então, você trabalha a sua dor. Isso eu também aprendi a duras penas, especialmente porque quando você começa a se trabalhar, a Dani fala sempre, se trabalhar é o quê? É quando você começa o autoconhecimento, começa a querer se desenvolver. Quando você começa a se trabalhar com meditação, com terapia, com lendo livros, procurando se informar a respeito de como a gente funciona, enfim, quando você começa a se trabalhar e descobre que existe um monte de coisa bonita dentro de você. Aliás, essa frase saiu num estudo sobre meditações ativas, sobre a meditação Díberes, que está nos meus destaques no Instagram. Uma mulher lá que fez essa meditação por uma semana, se eu não me engano. Falou, eu descobri muita coisa bonita dentro de mim. E aí, enfim, quando você descobre que existe tanta coisa linda dentro de você e que isso está acessível para todo mundo, qual é a primeira coisa que você quer? Você quer que todo mundo chegue nesse lugar? Por amor. Só que a vida não funciona dessa forma. Por alguma razão, cada um tem o seu destino. E cada um tem as suas escolhas e cada um é responsável pela sua própria vida. E aí você para de querer impor, vou botar impor entre aspas, né? Você para de querer passar aquilo para todo mundo e começa a respeitar. Que foi o que aconteceu comigo. Eu queria que todo mundo fizesse. Agora não. Agora a gente tem o nosso canal aqui, a gente fica aqui falando. Só vem aqui quem quer. Quem não gosta dessa história, nem tá aqui. Porque a gente chegou num ponto de transbordar e querer passar adiante. Mas a gente só passa adiante para quem quer. Ponto final. Dani, alguma coisa a mais? Para todo mundo que ouviu, tem um livro que chama Mulheres que Amam Demais. Vale a pena ler. Enfim, que é o mal também do século. E a outra coisa, para terminar, eu tenho que dizer uma coisa só. Pensa em amor. Amor acolhe, limita e educa. Amor é aquela coisa que faz você dar as boas-vindas, você acolher a dor, mas você criar a estrutura e o limite. Daqui não vai passar. Você quer ficar nesse lugar? Você fica.
Minha casa, minhas regras. Então, quando você vier para cá, tem um lugar que você não vai ultrapassar. Fazendo isso, você nutre, você transborda e, ao mesmo tempo, você acorda o outro. Porque você começa a fazer ele encarar o que ele está perdendo sendo do jeito que ele é. E essa é a parte desafiadora, porque o que a gente quer é passar pelo bonzinho que vai colocar o remedinho e pipipi papapá. Eu lembro, o irmão do meu pai, ele teve vários acidentes de moto. Virava e mexia, ele tinha acidente de moto. Aí foi trabalhar com meu pai usando moto. Aí um dia meu pai chegou para ele e falou assim, olha só, próximo acidente de moto, você perde o emprego. Você teve algum outro? Nem ele. Isso é amor. Então aquilo, fique esperta de... É o que a Ana fala, hoje a gente tem para dar, a gente faz o convite, a gente dá boas-vindas, a gente está disponível, mas a gente não abre mão do limite. Porque amar é exatamente isso. Vamos partilhar, mas cada um é responsável pela sua parte. Eu não vou fazer a sua. Até porque eu sei que isso não ajuda. É isso, gente. Então observem essas elucubrações mentais e escutem mais o coração. O coração sabe muito melhor. Sempre. Ok, galera, muito obrigada. Lives todas terças e quintas no Instagram ao meio-dia. E episódios novos do Zerando Ansiedade podcast no canal do YouTube, toda quarta-feira às 6 horas da manhã, para você já começar o dia na vibe. E muito obrigada a quem esteve aqui. Um beijo e até live de quinta. Tchau, gente. Tchau.